Bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido para falar foi sobre o exame ocupacional. Ele é uma das principais ferramentas do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Isso porque ele viabiliza a vigilância ativa no ambiente laboral, permitindo o monitoramento dos trabalhadores e a prevenção de doenças ocupacionais. Para tanto, a legislação determina em quais ocasiões os colaboradores devem ser submetidos aos exames e procedimentos complementares conforme sua área de atuação. Discorro sobre esses e outros tópicos ao longo deste podcast, finalizando com a possibilidade de otimizar a emissão dos laudos ocupacionais via telemedicina. Sobre o que é exame ocupacional. É uma avaliação médica destinada à preservação da saúde do trabalhador. Ela é composta por anamnese, avaliação física e exames complementares, que são definidos a partir das atividades e riscos ocupacionais aos quais o empregado está exposto. O exame ocupacional é obrigatório para todas as empresas que contratem nos moldes da Consolidação das Leis do Trabalho. Essa exigência consta no artigo 168, que diz que será obrigatório o exame médico do empregado, por conta do empregador. Entenda para que serve o exame ocupacional. O exame ocupacional serve como instrumento de medicina e segurança do trabalho, promovendo a proteção dos colaboradores. Como adiantei na abertura do texto, sua principal finalidade está na prevenção de doenças relacionadas ao trabalho. É uma estratégia que permite o rastreamento de problemas de saúde física e mental dos funcionários. Nesse cenário, é possível adotar medidas preventivas como o combate a riscos ergonômicos. Metas inalcançáveis e jornadas extenuantes são exemplos desse tipo de risco ocupacional, capaz de desencadear quadros de estresse no trabalho. Se nada for feito, a situação pode evoluir para doenças psicossociais como burnout e depressão. Contudo, sintomas de cansaço mental podem ficar evidentes durante a realização do exame ocupacional, permitindo uma intervenção antes que seja tarde. O mesmo raciocínio se aplica a riscos químicos, físicos e biológicos, que devem ser identificados e mitigados antes que provoquem danos à saúde dos colaboradores. Problemas como a perda auditiva induzida por ruído, um agente físico, podem ser detectados durante uma audiometria, por exemplo. Além dos benefícios para empregados e equipes, a mobilização preventiva evita a aplicação de multas, processos trabalhistas e outras sanções às empresas. Sobre os tipos de exame ocupacional. A norma regulamentadora 07 do Ministério do Trabalho estabelece os tipos de exame ocupacional que devem constar no PCMSO. Admissional, demissional, periódico, de mudança de função, de retorno ao trabalho. Todos eles devem ser compostos ao menos pelo exame clínico completo, realizado por um médico do trabalho, e registrado por meio de um atestado de saúde ocupacional, emitido e assinado pelo especialista em medicina do trabalho. Exame ocupacional admissional. Conduzido antes que o colaborador assuma sua posição na empresa, logo após a contratação, o exame admissional atesta a aptidão do colaborador ao trabalho. Serve para identificar possíveis doenças crônicas e inspirar a adoção de medidas preventivas específicas. Exame ocupacional demissional. Na ocasião do desligamento, é importante verificar se a atividade laboral pode ter desencadeado algum problema de saúde ao colaborador. Essa avaliação demissional serve como garantia legal para que a empresa ateste que o empregado deixou seu posto com boa saúde física e mental. Ou, caso haja danos, ajuda no respaldo ao ex-funcionário depois da demissão, permitindo que goze de seus direitos, desfrutando do suporte da empresa. Se houver omissão do empregador, o atestado demissional possibilita que o trabalhador abra um processo judicial. Exame ocupacional periódico. Como o nome sugere, o exame periódico é conduzido em prazos determinados pela legislação ou descritos no PCMSO. Idade, presença de doenças crônicas e grau de risco da empresa são os fatores considerados para definir os prazos desse exame. Sobre a periodicidade dos exames ocupacionais. Para empregados expostos a riscos ocupacionais identificados e classificados no PGR e para portadores de doenças crônicas que aumentem a susceptibilidade a tais riscos. 1. A cada ano ou a intervalos menores, a critério do médico responsável.
De acordo com a periodicidade especificada no anexo 4 desta norma, relativa a empregados expostos a condições hiperbáricas. Para os demais empregados, o exame clínico deve ser realizado a cada 2 anos. Ou seja, funcionários saudáveis entre 18 e 45 anos que não estejam sujeitos à exposição ocupacional. Exame ocupacional de mudança de função. Quando o colaborador muda de função ou mesmo de posto de trabalho, é necessário fazer uma nova avaliação para mantê-lo protegido dos riscos ocupacionais. Afinal, tanto a exposição quanto as fontes de risco podem ser diferentes e exigir adaptações ao PCMSO. Exame ocupacional de retorno ao trabalho. Esse tipo de exame é exigido quando o empregado fica afastado por 30 dias ou mais para tratar doenças, sejam elas relacionadas ao trabalho ou não. Também deve ser realizado no retorno da licença maternidade, que dura alguns meses. Ao final da avaliação, o médico produz o atestado de retorno ao trabalho, fundamental para que o funcionário retome suas atividades de maneira segura. Sobre como é feito o exame ocupacional. Sua estrutura mínima engloba anamnese e exame físico. Anamnese ocupacional. Na anamnese ocupacional, o médico do trabalho conduz uma entrevista roteirizada, a fim de coletar informações relevantes sobre o histórico de saúde e a condição atual do colaborador. Além, é claro, de relatos sobre o ambiente de trabalho, tarefas realizadas e possíveis queixas relacionadas à rotina laboral. O roteiro deve incluir: identificação do paciente. Queixa principal, geralmente relacionada ao trabalho. História da doença atual, com destaque para as condições de trabalho. História familiar. História pessoal. Revisão por sistema. Exame físico. O exame físico é composto por inspeção, observação visual do paciente. Palpação. Consiste no tato do médico para reconhecer se existem alterações de forma e outros aspectos físicos. Percussão. Pequenos toques e leves golpes no corpo do paciente, que emitem sons próprios e podem apontar alterações específicas. Ausculta. Escuta dos sons emitidos pelo organismo com o auxílio de equipamentos como o estetoscópio. Exames complementares. A partir da identificação de exposição, exames complementares são incluídos na avaliação de saúde ocupacional. É o caso de empregados que lidam com poeiras minerais e devem passar por controle radiológico e espirométrico da exposição a agentes químicos. Os critérios técnicos são descritos no anexo 3 da NR número 07, que determina a realização de espirometria ocupacional e raio-x de tórax padrão OIT. Contudo, os exames podem mudar para colaboradores que atuam em outros ambientes, englobando procedimentos como hemograma completo, exame otológico, audiometria, acuidade visual, eletrocardiograma, teste ergométrico, ecocardiograma, eletroencefalograma, radiografias. A decisão sobre quais exames solicitar é exclusiva do médico. Sobre qual a CID do exame ocupacional. O código para exame ocupacional na Classificação Internacional de Doenças é o CID-Z 10.0. Essa é uma das subcategorias do CID-Z 10, Exame Geral de Rotina de uma subpopulação definida. Sobre o que é atestado de saúde ocupacional. É o documento que serve como laudo de conclusão do exame ocupacional. Nele, constam dados da empresa e do funcionário, detalhes sobre seu ambiente e atividades laborais e a determinação de aptidão ou inaptidão para o trabalho. Junto, é claro, ao relato sobre a anamnese, avaliação física e exames complementares realizados. Cabe salientar que o objetivo do AESIO é garantir que o empregado esteja apto para exercer sua função, a partir da avaliação conduzida pelo médico do trabalho. Ou seja, trata-se de uma análise direcionada, que não se destina a apontar a presença de doenças crônicas. Nada impede que uma pessoa com diabetes atue num local onde há poeiras minerais, por exemplo, desde que mantenha a patologia controlada. Já quem sofre com asma não deve trabalhar nesse ambiente, pois o agente químico tem o potencial de agravar o quadro inflamatório das vias aéreas inferiores. Portanto, cada avaliação e tipo de AESIO são individualizados, considerando a realidade do trabalhador e as exigências de sua posição na empresa.
Uma vez finalizado, o atestado é anexado ao PCMSO para auxiliar no acompanhamento do colaborador e futuras ações preventivas. Deve também ficar disponível ao funcionário, tanto em meio digital quanto físico, sempre que requisitado. Entenda como emitir um laudo médico de exame de saúde ocupacional. Ele deve ser emitido pelo médico do trabalho. O especialista deve conhecer a realidade da empresa, incluindo riscos ocupacionais presentes e quais as medidas de controle adotadas. É importante que o especialista consulte outros documentos de segurança e saúde do trabalho elaborados pela empresa. Em especial, o Programa de Gerenciamento de Riscos, que fornece uma visão geral sobre a identificação de perigos, exposição ocupacional e ações de proteção aos colaboradores. Também cabe ao médico do trabalho atender à estrutura mínima do atestado, que estabelece os seguintes campos para o atestado: razão social e CNPJ da organização, nome completo do empregado, o número de seu CPF e sua função, descrição dos perigos ou fatores de risco identificados e classificados no PGR que necessitem de controle médico previsto no PCMSO, ou a sua inexistência. Indicação e data de realização dos exames ocupacionais clínicos e complementares a que foi submetido o empregado. Definição de apto ou inapto para a função do empregado. Nome e número de registro profissional do médico responsável pelo PCMSO, se houver. Data, número de registro profissional e assinatura do médico que realizou o exame clínico. Sobre onde fazer exame ocupacional. É possível fazer o exame ocupacional nas dependências da empresa ou em clínicas de saúde ocupacional. As avaliações conduzidas na empresa se dão, normalmente, em grandes corporações, que contam com seu próprio SESMIT. Enquanto empresas menores, que terceirizam o SESMIT ou possuem apenas um encarregado pelo serviço, podem direcionar seus empregados a uma clínica de medicina do trabalho. Será que é possível fazer exame ocupacional online? A realização do exame ocupacional online é proibida pelo Conselho Federal de Medicina, como esclarece a Resolução CFM 2323/2022. Em seu artigo 6º, a legislação veda ao médico que presta assistência ao trabalhador realizar o exame médico ocupacional, com recursos de telemedicina, sem o exame presencial do colaborador. Para complementar a regra, o artigo 7º determina que na situação em que o trabalhador expatriado esteja impossibilitado de retornar ao Brasil para a realização de exames médicos ocupacionais, ao médico do trabalho responsável pelo PCMSO caberá acompanhar virtualmente, em tempo real, a realização presencial do exame clínico, físico e mental, por médico do outro país, na modalidade interconsulta, e emitir o ASU. Sobre as vantagens da telemedicina para exames ocupacionais. Embora o exame ocupacional seja feito presencialmente, o laudo de exames complementares pode ser emitido à distância, usando a plataforma de telemedicina Morse. Basta que a empresa ou clínica de saúde ocupacional compartilhe os registros do ECG, EEG, espirometria ou raio-x no sistema, possibilitando a análise de um médico especialista na área do procedimento. Ele produz e assina digitalmente o laudo online, conferindo benefícios como laudos entregues em minutos pela plataforma. Serviço disponível 24 horas por dia, mesmo aos feriados e domingos. Economia de tempo e dinheiro que seriam gastos com deslocamentos. Documentos armazenados na nuvem, internet, sob a proteção de senhas e criptografia. Prontuário digital completo, com recursos que permitem o cruzamento de dados. Assinatura digital de outros documentos de SST, como PGR, ASU, PPRA, PCMAT, PCMS, OPPP e PCA. Discussão de casos complexos por meio de teleconsultoria e segunda opinião médica. Comece a aproveitar essas vantagens hoje mesmo. Solicite um orçamento da Morse.